Abençoados, abençoados, estamos de volta aí, tenham todos aí uma tarde abençoada aí de sexta-feira, amém? E lembrando que amanhã sábado, amanhã tem estudo aí do irmão André, tá? Não percam, não percam. Eu peço a vocês que vocês ouçam esses vídeos que o irmão André está postando, ouça esses vídeos, uma, duas vezes, pega as suas Bíblias, estude ali os versículos que o irmão André está trazendo para vocês. Às vezes o irmão André não traz o capítulo todo, tá bom? Por causa de tempo, mas vocês podem, na casa de vocês, ler aí tudo. Estude, abençoado, estude. Toma cuidado com esse negócio de ficar ouvindo, sabe, pessoas que não têm conhecimento da graça de Deus. Pessoas que não têm conhecimento da graça de Deus não vai te trazer, né, uma graça pura, uma graça limpa, uma graça genuína, como o Cristo estava revelando para Paulo. A única pessoa que recebeu a graça de Deus foi Paulo de Tarso. Então, você pegar a palavra de outros apóstolos para comparar o que Paulo disse, não vai dar certo. Não vai dar certo, tá bom? Tomem cuidado. Estude a graça de Deus. Nós trazemos aqui a graça de Deus pura e genuína, tá bom? É isso que eu peço a vocês. Você que está me vendo a primeira vez, ouça esse vídeo até o final, tá? Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro, e prego o Evangelho do Cristo glorificado, que foi dado a Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, chamado de Evangelho da Incircuncisão, com uma visão da escatologia já consumada, uma visão preterista, que acredita que todas aquelas profecias, aquelas coisas bíblicas já aconteceram, não são para os dias de hoje. Então, os pastores hoje, eles trazem todas aquelas coisas para os dias de hoje. E estão pessoas aí se desviando do caminho, estão pessoas aí ficando com a mente confusa, estão pessoas aí ficando doentes. Eu já repito, novamente vou falar, tem seguidores meus que estavam ficando doentes, tem seguidores meus que estavam ficando loucos, amém? Mas a graça de Deus te traz o verdadeiro conhecimento, a verdadeira visão lógica e racional das coisas, amém? Vamos lá, abençoados. Quantos têm medo do inferno, do tal inferno? No sistema evangélico, os irmãos evangélicos, todos têm medo desse tal inferno. O inferno, na mão dos pastores, né, virou ali um negócio. Para prender as pessoas na igreja, usa o inferno. Se tem inferno, logicamente, tem um morador do inferno chamado Diabo, Satanás. Usa uma palavra aqui, né, inferno de chamas de fogo, sem sabedoria alguma. Vem escrito e já interpretam segundo as suas maneiras, né? Mas o que é essa chama de fogo, né? O que a Bíblia diz a respeito disso? O que é isso? Então vamos entrar aqui nesse estudo para a gente poder entender um pouquinho sobre o que é inferno, né? O que é chama de fogo, o que é Hades, o que é Sheol, né? Do latim infernus. Vamos entender um pouco aqui o significado dessas palavras, né? Para que a gente possamos ter um entendimento sábio, adulto, lógico e racional. Então vamos ver lá o que Jesus disse, registrado por Mateus, em Mateus 18, 8, 9. Ele começa dizendo: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco
ou aleijado, do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, serem lançado no fogo eterno. Então, essa passagem aqui, um abençoado entrou aí para conversar comigo e disse que, não, Jesus está falando lá, que vai ser lançado no fogo eterno. Se você tropeçar com a sua mão ou com o seu pé, é melhor arrancar. Ou significa, se você cometer algum ato errado, roubar, né, matar, é melhor arrancar a sua mão, que foi o instrumento desse ato errado, né, para entrar na vida, do que ser lançado no fogo eterno, ser lançado no inferno. Foi isso que o irmão falou. Então, abençoado, o contexto, a gente tem que ver o contexto da palavra. O que o contexto aqui está dizendo? Vamos continuar aqui. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, a mesma coisa, arranca-o e lança fora de ti. Melhor entrares na vida com um só olho do que, tendo os dois, serem lançados no inferno de fogo. Aqui, fogo eterno. Aqui embaixo, Jesus já usou inferno de fogo. Qual é o contexto da palavra? O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava usando de comparação na sua humilha o Ben Hinnom, que significa o vale dos filhos de Hino. Jesus estava mostrando aos judeus que é melhor ser justo do que ser lançado no inferno de fogo, uma referência ao vale do Hino. Porque naquelas épocas, as pessoas que eram contra o governo de Jerusalém, ser contra o governo de Jerusalém era ser contra os sacerdotes, o sumo sacerdote que mandava, né? Então, aqueles que eram contra o sumo sacerdote e os sacerdotes, né, eram considerados, né, transgressores da lei. E esses eram, o que acontecia? Eram mortos a pedrada em praça pública e seus corpos eram jogados lá no Vale do Hino. Porque eram pessoas que eram consideradas transgressoras. Transgressoras, na linguagem judaica, significa pecadoras. Eram as pessoas que impuras, segundo a visão judaica, tá? Eram pessoas que não poderiam ser enterradas na terra deles, porque a terra era santa. Então não poderia ser enterrado pessoas impuras, pessoas pecadoras, pessoas transgressoras, entende? Então eles eram jogados lá nesse Vale do Hino. O Vale do Hino era um local vulcânico. Era um local vulcânico que no passado era feito sacrifícios lá ao deus Moloque pelos povos cananeus, os povos esqueci o outro povo aí, os povo amonita, entende? E até que o rei Josias, rei de Jerusalém, Josias, acabou com aquele local de sacrifício e ali virou uma lixeira pública. Então todos que eram impuros eram jogados ali nessa lixeira pública. Todos que eram considerados pecadores eram jogados ali na lixeira pública. Está entendendo? Então, Jesus usou isso como uma referência à sua humilha. Ele não está afirmando aqui que as pessoas vão ser lançadas no inferno. Então, essa pessoa é um irmão evangélico, disse para mim que Jesus está dizendo que as pessoas que cometem erros, pessoas pecadoras, vão ser levados para o inferno. Não é isso que Jesus está falando. Tem que ver o contexto da palavra. O contexto aqui, Jesus está falando que as pessoas que agirem mal, que rouba, então é melhor cortar sua mão, né? Que tropeça ou faça mal para alguma pessoa, melhor cortar o seu pé, e, né, que usa seus olhos para coisas más, entende?
Porque ele fala aqui, se os teus olhos te faz tropeçar, se os teus olhos te faz levar a caminhos escusos, a caminhos, né, do vale da sombra da morte, que eu sempre uso essa referência, é melhor arrancar eles do que você tropeçar e pecar contra a lei da época deles e ser levado lá, jogado lá, né, ao vale de Hino. Isso é o que Jesus estava falando aqui. Tem que saber entender o contexto da palavra. Não podemos usar palavras isoladas e afirmar, né, a coisa, segundo a nossa mente, com palavras isoladas. Temos que ver o que significa um contexto. As pessoas desse contexto, que era contra o governo do Sinédrio, pessoas que transgrediam a lei, eram apedrejados e jogados no Geino. Vale, Hino. Hino é o dono do local. Por isso que fala filhos de Hino. Então, a partir dessa palavra, surge a teoria evangélica de um local geográfico de fogo eterno chamado do inferno. Agora, inferno no latim, tem infernos, tem supermos, tem externos, tem internos. Infernos significa embaixo. Embaixo. E a referência aqui, como é embaixo do mundo dos mortos, então é usado essa referência como sepultura. Sepultura fica onde? Embaixo da terra. Então, infernos. Hades, do grego, também tem o significado de lugar dos mortos. Sheol, no hebraico, que significa sepultura, seja, também é um local, né? É um lugar dos mortos. Amém? Só que esses mortos aqui não são mortos que estão lá gritando, igual aparece aí na internet, foi gravado, pessoas gritando no inferno. Mentira, mentira. Esses mortos são corpos mortos. Corpos mortos não gritam, não sentem dor, né? Que é levado o quê? Para a sepultura. Quando você morre, o seu corpo físico é levado para a sepultura. E o seu espírito, que diz Eclesiastes, retorna para Deus. Amém? Retorna para Deus. Eu fiz estudo anterior, foi polêmico, muitas pessoas não entenderam, né? Quem é terreno é terreno. Vai para a sepultura e fica na sepultura. Quem é espiritual, corpo vai para a sepultura e o espírito retorna para a pátria, que é a nossa pátria no céu. Entende? Então, esses aqui são os significados de infernos, do latim, que é infernos, significa embaixo, lugar dos mortos. No Hades, Hades, né? No grego é Hades. E todas essas palavras veio do hebraico Sheol. Sheol, que significa sepultura. Jesus disse, Mateus 24:15, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É mais uma palavra que os pastores usam para dizer para as pessoas: vocês estão em pecado, se vocês não se consertarem, se vocês não virem à igreja, vocês estão faltando muito às reuniões da igreja. Se consertem, porque naquele grande dia serão levados para o inferno e vão ranger de dentes. A gente já viu o espírito ranger de dente? Uma que, se o espírito for lançado no fogo, não vai sentir dor, né? A carne é morta. A carne é morta. Ela não pode ranger de dente, né? Então, isso aqui é uma figura de linguagem.
Não existe nenhum lugar geográfico onde as almas irão arder no fogo eterno. Até porque a alma, embora muitos não acreditam, a alma faz parte do corpo. Se o corpo morre, a alma morre junto. O espírito, que é o nosso eu verdadeiro, esse retorna para Deus. Então não existe nenhum lugar aonde as pessoas irão, um inferno geográfico, que vão estar lá sentindo dores. Então os evangélicos têm medo disso. Esse contexto ser lançado à sorte com os hipócritas, ali haverá ranger de dentes, lançado à sorte do mundo, amém? Sem o conhecimento de Deus, amém? E sem sabedoria, no dia da tribulação, porque viria a tribulação naqueles dias, então a pessoa sem sabedoria iria ser lançada à sorte, amém? Ia ser lançada à sorte. Os desobedientes, que não ouviram a instrução de Jesus, a cidade vai ser invadida, fujam das cidades. Esses que não ouviram iriam sofrer, iria ser lançado à sorte. Esse é o contexto. Esse é o contexto da palavra. Então eu vejo muitas pessoas pegar essas palavras isoladas e querer usar isso para amedrontar o povo de Deus a um inferno geográfico. Agora vamos ver dentro da palavra, a Bíblia confirmando que Siol é sepultura. Eu falei que Siol é sepultura, não é? Então vamos ver aqui dentro da palavra, numa Bíblia King James, porque a Bíblia King James, ela traduz, né, palavras hebraicas com português. Então vamos ver Isaías 5, 13 e 14. Vamos ver o que diz aqui. Portanto, o meu povo será levado cativo ao exílio, por falta de sabedoria. Os seus nobres passarão fome e a multidão se secará de sede. Estava passando um período de guerra, cativeiro, e ao diz através de Isaías, por esse motivo, o Siol, a sepultura, já está mostrando que Siol é sepultura. A tradução aqui mostra, por esse motivo, o Siol, a sepultura, aumentou o seu apetite e escancarar a tua boca. Está confirmando aqui que Siol é sepultura. E essas pessoas iriam para a sepultura por causa desse cativeiro. Porque iria passar fome, iriam apanhar, entendeu? Viu a palavra que diz Siol? Ela está mostrando aqui claramente que é sepultura. Ela foi traduzida aqui corretamente. Amém? Nunca teve em hebraico a ideia de lugar de suplício para os mortos. Nunca teve essa ideia no hebraico bíblico. Não estou falando dos judeus de hoje. Que os judeus de hoje acham até que o diabo trabalha junto com Deus. Né? Quando a pessoa faz alguma coisa de errado, Deus vira para o diabo, vai lá, diabo. Perturba aquela pessoa lá. Eu vi isso da boca de um judeu moderno aí. Estou falando dos judeus bíblicos. Lá no hebraico bíblico, os judeus bíblicos não tinham essa ideia de suplício para os mortos. Isso é uma interpretação errada do sistema religioso. Amém? Isso veio de uma péssima teologia católica que se esparramou nas igrejas luteranas, anglicanas, batista, wesleyana e todas as outras por aí. Todas as anas por aí. Amém? Vejamos aqui mais uma palavra que confirma que inferno é sepultura. 1 Samuel 2,6. O Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer ao Seol a sepultura, novamente traduzido, Seol para sepultura. E da morte resgata. O Senhor é quem tira e dá a vida.
Ah, não é o diabo, não? Não, é o Senhor, que tira e dá a vida. Faz descer ao Seol, a sepultura, e da morte resgata. Amém? Então, abençoado, estou mostrando livros com a tradução da Bíblia King James, né? Mostrando que está traduzido, o Seol está traduzido para a sepultura. É porque isto aqui representa, na ideia, né, cultural judaica, né, que sepultura era Seol. A palavra Seol, para o hebraico bíblico, é sepultura. E foi traduzida aí por Hades, lugar dos mortos, por infernos, o latim, lugar dos mortos, e veio essa ideia, né? Porque os gregos eram muito filósofos, a própria palavra mostra, né? Que eles eram muito filósofos, então os filósofos, o que eles fazem? Usa de suas interpretações, das suas ideias, dos seus achismos, e veio essa ideia de que, né, as pessoas iriam vivas para o inferno, né, e ficavam lá, né, sentindo dores, rangendo de dente. Por isso essas palavras foram usadas da boca ali de Jesus e de muitos. Porque não só judeus ouviam eles, como prosélitos são gentios convertidos, muitas vezes latinos, romanos, na época eram romanos e gregos. Então eram usadas essas figuras de linguagem, né, para amedrontar eles, porque estavam no tempo da lei. No tempo da lei, para que foi dada a lei? Para domínio da carne. Domínio da carne. Então tinha que ter essas palavras duras para que as pessoas vivessem no medo, para que andassem na retidão. Amém? Mas Cristo veio para o quê? Resgatarmos da lei. Cristo veio para quê? Revogar a lei, para que as pessoas vivessem em espírito, né? E por isso que a palavra fala que onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Hoje você vive em espírito. Você não precisa mais viver no medo. Você não precisa mais de palavrinhas que te amedrontam para que você possa andar na retidão. Hoje a retidão é andar em espírito. Amém? Acreditando nas coisas do Espírito. Acreditando nas palavras do Cristo. Então, há uma diferença do tempo da lei para o tempo da graça. Há uma diferença também das pessoas que pregavam a lei, das pessoas que pregam a graça. A grande diferença. A diferença de que quem prega o sistema religioso evangélico e de quem prega a graça, essa diferença sempre vai ter. Mas nós, adultos, com a mente, né, lógica e racional, nós temos que saber fazer essa separação. Seol, infernos, Hades, significa sepultura. E todos nós, quando morremos, iremos para onde? Sepultura. Então, todos iremos para o inferno. Amém? Não existe esse inferno do diabinho lá com chifrinho, um garfinho na mão e um caldeirão, chamas de fogo. Esses chamas de fogos aqui, Jesus usou uma referência do geíno, para que as pessoas andassem em retidão. O que eu disse para vocês? Eles estavam no tempo da lei, e o povo da lei precisava de palavras grossas, agressivas, para que eles andassem em retidão. Hoje, nós da graça não precisamos mais dessas palavras rígidas. Você lembra quando você era pequeno? Você fazia bagunça e sua mãe falava que se você fizesse bagunça, o bicho-papão ia sair debaixo da cama e ia puxar sua perna? Eram palavras rígidas para fazer você ficar quietinho, para fazer você obedecer, né? É o bicho-papão debaixo da cama, é a mula sem cabeça no guarda-roupa, é o velho do saco lá na rua que ia te botar num saco para fazer sabão. São palavras rígidas
que os papai e mamãe usavam para as crianças andassem em retidão, para as crianças obedecessem, para as crianças não fizessem bagunça na casa dos outros. Amém? Então, é a mesma coisa no tempo da lei. Eram usadas palavras rígidas para que o povo andasse em retidão. Mas onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade ou glória. Na graça de Deus, há o Espírito do Senhor habitando em mim e habitando em todos vocês que estão me ouvindo. Então, se há o Espírito do Senhor, há liberdade. E se você que está me ouvindo tem medo de inferno, tem medo de diabo, tem medo de perda de salvação, amém? É porque você ainda não está na liberdade. Então venha para a graça, eu te convido, venha para a graça você também. Venha seguir o canal do irmão André, se inscreva aí, aperte o sininho de notificação para não perder nenhum estudo. Já tá com seu dedinho no like aí, dá um like aí para mostrar ao YouTube que você gostou desse vídeo. E venha estudar a graça de Deus conosco. Tem vídeos aí no meu canal aí, à vontade, de diversos temas que você pode estar se estudando e pode estar aí gratuitamente. Não é nada cobrado aqui. Até para se inscrever é gratuito, leva apenas 2 minutos. Amém? Tudo aqui é gratuito, meus amados. É tudo aqui para o bem de vocês, para que vocês possam ter o conhecimento, ter uma visão adulta, clara e racional da palavra de Deus. Amém? É isso aí. Se inscreva no meu canal aqui, ó. Canal MDCG André Palhares. Aperta o sininho de notificação. Taca o dedinho no like. Você que também que está na live aí, taca o dedinho no like para ajudar o crescimento do canal. Se inscreva, que se não é inscrito, convide mais pessoas para se inscrever. Amém? Compartilhe esses vídeos à vontade nas suas redes sociais. Uma tarde de sexta-feira abençoada para todos vocês. Graça eterna.